Oi pessoal, bom dia! Hoje nós vamos começar a nossa aula com uma pequena revisão da apostila 1. A nossa unidade 1, ela traz as transformações que os esportes sofreram com o passar do tempo. Ela cita e enfatiza bastante as transformações que o futebol sofreu e os esportes que foram criados através do futebol. O futebol, ele foi criado na Inglaterra e trago ao Brasil por Charles Miller, que era um brasileiro que estudava na Inglaterra e lá teve o contato com o esporte. Quando foi trazido ao Brasil, o futebol ele era praticado no fundo das fábricas como uma forma de lazer para os trabalhadores daquelas fábricas. O material utilizado não era próprio, o uniforme era camisa e calça social, a chuteira eram pequenas botinhas de couro e a bola também era toda feita de couro e costurada à mão. O campo ele era geralmente feito de terra, as metas ou traves do gol, como a gente conhece, elas eram feitas de bambu e não existia o travessão. Ou seja, o gol poderia ser feito a qualquer altura quando a bola passasse pelas duas travas ou duas metas. Isso foi uma das principais mudanças que aconteceu, né? Nós podemos ver hoje que o futebol ele é uma potência mundial. Além de se transformar numa paixão nacional, o esporte mais praticado no Brasil, ele também é um esporte que traz muito dinheiro, tanto para a economia do país, quanto para fora do país também. Tá? O futebol, ele sofreu alterações também na tecnologia utilizada durante o jogo, né? Hoje nós temos uma tecnologia muito avançada. O VAR está aí para provar isso, né? O árbitro de vídeo veio para ajudar os juízes a penalizar os jogadores, né? Quando for necessário, com uma intervenção certa, né? Com uma intervenção mais exata do que realmente teria acontecido no ato durante a partida. O futebol, ele foi também um precursor para vários outros esportes. Um desses esportes é o futebol de salão ou futsal. Eles se diferenciam por algumas coisas. O futebol nós temos 11 jogadores em campo. No futsal são 5 jogadores em quadra. A quadra do futsal, ela se assemelha muito com o salão, por isso futebol de salão. Geralmente é uma quadra fechada, coberta, com um piso muito liso, na maioria das vezes emadeirado e encerado. Já o futebol, ele é um campo aberto, gramado, né? Um gramado bem retilíneo, mas com grama sempre. 11 jogadores em campo, como já havia dito, e muitas regras se diferenciam. A lateral, por exemplo, batida de lateral é uma dessas. No futebol de campo, a cobrança de lateral é feita com as mãos. No futebol de salão, ela é feita com os pés. Quando foi criado o futebol de salão, a regra se assemelhava. O futebol de salão também era batido lateral com as mãos. Depois que essa regra foi mudando, devido ao tamanho das quadras, que geralmente não tem muito espaço entre a linha lateral, entre a linha lateral e a linha onde ficam os jogadores reservas. A questão de uniforme. Os uniformes, apesar de não parecer, são extremamente importantes durante uma partida. Eles trazem uma tecnologia que ajuda tanto o juiz a marcar as penalidades, os gols e tudo, porque a numeração e o nome dos jogadores é escrito em letras grandes, em números grandes. Isso ajuda o juiz a reconhecer esses jogadores, ajuda também a diferenciar cada time. Geralmente, é regra, na verdade, os times não podem estar com a mesma cor de uniforme, nem com cores parecidas, para que não confunda o juiz quando for marcar alguma penalidade ou gol. As chuteiras, elas têm que ser extremamente confortáveis e elas precisam também trazer uma tecnologia que ajude na hora do passe, do drible, do chute ao gol e também que ajude o goleiro na hora da defesa. Esse estudo com o material utilizado durante os jogos de futebol, de futsal e de outros esportes também, hoje as pesquisas em relação a esse material são muito exatas, tá? O material ele muda muito com o passar do tempo
ele foi se modernizando, foi mudando, e isso vem ajudando os jogadores e ajudando no resultado e também ajudando a gente e também ajudando nas transmissões, né? Tornando os jogos mais interessantes, tornando os jogos mais dinâmicos, tá? Então o futsal, ele foi um esporte criado a partir do futebol, mas ele traz também uma característica de outros esportes. Quando foi criado, se queria unir o futebol de campo e o handball. Tanto que o futsal ele foi criado em quadra, trazendo uma característica do handball. O handball é um jogo que se joga com as mãos, ele também é um esporte de invasão, assim como o futebol e o futsal, já que ele tem o objetivo de invadir a quadra adversária para realizar o gol. Só que o handball ele tem características muito próprias, características essas que o futsal, que a gente consegue ver no futsal também. Por exemplo, a batida de lateral tem que ser com o pé dentro da linha lateral, batido com as mãos, a quadra, as marcações da quadra são muito parecidas, tá? As marcações de falta também são muito parecidas mesmo. Bom, meninos, o handball, ele é um esporte de invasão, como eu já havia dito. Ele compõe-se de 7 jogadores em quadra, 6 em linha e um goleiro, sendo ele 2 alas, 2 centrais, um pivô, um meia central e o goleiro. Esses jogadores têm funções próprias, todos eles têm funções próprias, assim como no futsal também. Eles têm funções pré-definidas durante o jogo. Cada um tem a sua função, tá? Isso quem define geralmente é o técnico em debate com os jogadores. As penalidades no handball também se assemelham muito com o futsal. Diferente do futebol de campo, as penalidades elas são um pouco mais rígidas. Para que se haja uma expulsão ou uma penalidade, o jogador tem que cometer uma falta muito grave, tem que ser gravíssimo, porque senão esse jogador não vai ser expulso, tá? Diferente do futebol de campo. Para enfatizar um pouco mais todo esse conteúdo que foi exposto na unidade 1, eu enviei para vocês no início da quarentena uma atividade escrita para que a gente revisasse isso, para que vocês revisassem, e nessa atividade também eu proponho um alongamento, né, como forma de relaxamento das fibras musculares, como forma de interação com os pais, né, em casa. E aí eu gostaria que vocês tivessem em mãos essas atividades para a gente poder corrigir e aí continuar a nossa revisão, e também para a gente poder debater depois sobre esses alongamentos, como foram executados, tá? Alongamentos esses que a gente já faz nas aulas de educação física, todas as aulas, lembram? Todas as aulas, no início da aula, a gente começa alongando para que exista esse relaxamento das fibras musculares e para evitar qualquer lesão durante as nossas aulas práticas, tudo bem? O futsal e o handball, isso já foi exposto a vocês, né, nas aulas práticas. Nós já tivemos essa vivência, tanto do futsal quanto do handball, nas nossas aulas de educação física. E fica muito mais fácil quando se vivencia, né? Eu falando aqui para vocês, eu tenho certeza que aí na memória de vocês veio alguns debates que a gente fez em sala de aula, veio também na memória alguns pontos que eu coloquei na quadra, às vezes que eu apitei, parei o jogo, falei, não, isso é falta, isso não pode, né? Eu tenho certeza, às vezes que eu falei da batida de lateral, coloca o pé na linha na hora de bater o lateral no handball, você tá no lugar do central, o ala fica mais nas pontas. Então, tudo isso nós já fizemos em sala de aula. Nós fizemos em sala de aula o debate, nós sublinhamos na apostila os pontos mais importantes, nós debatemos sobre isso, fizemos atividades escritas e fizemos atividades também na quadra, né? Nós fizemos alongamentos, nós fizemos aquecimentos com corridas, com arremessos, nós fizemos a prática de chute, de drible, de passe no futsal, nós fizemos o passe no handball, o arremesso, posicionamento de jogadores em quadra, tudo isso já foi feito, tá? Então nós estamos aqui só fazendo uma revisão mesmo, tudo bem? Então vamos lá. Gostaria que vocês pegassem a atividade, vou mostrar para vocês aqui qual é a atividade, para que vocês se lembrem, tá? A atividade é a transformação dos esportes.
Eu enviei ela para vocês. Lembrem? Eu enviei para vocês essa atividade. E aí nós vamos fazer algumas correções dela, tudo bem? Então vamos lá. É a atividade do sexto ano, né? Essa atividade fala sobre as transformações nos esportes. Eu trago um pequeno textinho aqui só pra gente lembrar um pouco sobre o que já foi dito. Ó. Os esportes de invasão têm como principais características invadir o campo adversário com um determinado objetivo. Você conhece algum esporte de invasão? Claro, né? Eu acabei de dizer que a gente que nós já praticamos esses esportes. Os esportes de invasão, meninos, são aqueles esportes onde o objetivo é invadir o campo, quadra ou campo de areia adversário para realizar algum objetivo. O gol, por exemplo. O handball, o futsal, o futebol de campo. Todos esses esportes são esportes de invasão, tá? Porque o meu objetivo é invadir o campo adversário para me realizar o gol, né? Sendo que o que ganha o jogo é a quantidade de gols. Quem realiza mais gols vence o jogo. Então, esse é o esporte de invasão. Eu tenho o objetivo de invadir o campo adversário, certinho? Você já praticou algum? Claro, nós praticamos sim. Nós fizemos aulas práticas na quadra, né? Nós debatemos sobre isso, tá? Nós competimos. Vamos lá, vou te ajudar a responder. O handball e o futebol de quadra ou futsal são dois exemplos claros de esportes de invasão. E nós já falamos e vivenciamos eles nas aulas de educação física, certo? Então agora é hora de mostrar os seus conhecimentos respondendo algumas questões. Eu tenho certeza absoluta que ninguém teve dificuldade para responder essas questões. Tenho certeza que todos vocês tiveram muita facilidade, porque nós já discutimos isso muito em sala, né? Então, foi muito tranquilo. Eu pedi para vocês utilizarem a apostila 1 para responder as atividades, porque na apostila 1 tem um resumo, né? A gente sublinhou, eu fui escrevendo alguns pontos que não teria na apostila e que são interessantes, né? Então, tudo isso foi escrito lá na apostila, pedi para vocês anotarem, por isso eu pedi para vocês utilizarem a apostila 1, certinho? Vamos lá. Quantos jogadores devem estar posicionados na quadra para que se inicie uma partida de handball? Lembre-se que os jogadores posicionados na quadra são aqueles que estão dentro da quadra para jogar. Os jogadores reserva, eles não contam aqui. Quando eu digo jogadores posicionados na quadra, são jogadores que já estão nas suas respectivas posições. Ala, central, meio, pivô, meio central e o goleiro, tá? Então, nós temos 7 jogadores em quadra, em cada equipe, para se iniciar uma partida. A partida de handball, ela pode ser iniciada com menos jogadores, caso falte algum jogador? Não, tá? A regra é muito clara. O jogo só pode ser iniciado com 7 jogadores em quadra, 6 em linha e o goleiro. Ah, mas faltou um jogador, tá na hora do jogo, tem como começar? Não. A equipe adversária vai vencer por WO. O que é vencer por WO? É quando se vence sem que se inicie o jogo, a partida. Os jogadores adversários não chegam e aí a equipe vence por WO, tá? Então, nunca se inicia uma partida de handball com menos jogadores. Ah, mas iniciou a partida, o jogador foi penalizado, levou 2 minutos 3 vezes, foi penalizado e foi expulso. O jogo pode continuar? Aí sim o jogo pode continuar. Mas no início da partida, o jogo tem que ser iniciado com 7 jogadores em quadra, certinho? Nesse ponto aqui, não precisa se citar os jogadores reserva, tá? Mas uma equipe, ela é composta de 7 jogadores titulares, mais 5 jogadores reserva, tá? Podendo ser até 7 jogadores reserva. Questão 2. Cite algumas mudanças que ocorreram no futsal nos últimos anos. Utilize a apostila 1 como forma de pesquisa. Nossa, o futsal ele sofreu inúmeras mudanças, né? Inúmeras mudanças. Ele foi trazido ao Brasil há muitos anos atrás, como eu já disse para vocês. E durante isso, ele sofreu mudanças na tecnologia, mudanças no uso do uniforme, mudanças nas cobranças de falta de lateral, mudança na tecnologia utilizada na bola, tá? Então, uma das principais mudanças, isso eu falei já várias vezes aqui durante a gravação, porque isso marcou muito o futsal, tá? A cobrança de lateral. Hoje o futsal não pode mais ser cobrado com as mãos. A cobrança de lateral é realizada com os pés, sendo sujeito à reversão
caso isso aconteça. Tudo bem? Vamos lá. Questão 3. Um jogo possui duas equipes. Ó, eu trouxe um resuminho, eu gostaria que vocês fizessem uma correção para mim, tá? Que ficou errado aí, foi um erro de digitação mesmo. Eu coloquei assim, um jogo possui duas equipes com 5 jogadores cada, sendo que um deles é o goleiro. Tá errado. Um jogo possui duas equipes com 11 jogadores. No lugar do número 5, coloca o número 11 para mim, por favor. Colocaram? Então vamos lá. Um jogo possui duas equipes com 11 jogadores cada, sendo que um deles é o goleiro. O jogador não deve utilizar nenhum objeto considerado pelo juiz durante o jogo. O árbitro de vídeo faz parte desse esporte, o VAR. É o esporte mais praticado no Brasil. Qual esporte é esse, meninos? Isso é fácil, hein? O esporte mais praticado no Brasil é o futebol de campo. Ele é uma paixão nacional, ele é super popular. Ele é um esporte que utiliza o VAR, o árbitro de vídeo. Ele é um esporte onde os jogadores não podem usar nenhum tipo de material, como anel, corrente, brinco, nenhum tipo de material, nem cortante, nem que o juiz considere que possa machucar o jogador ou machucar o adversário. E ele é composto de 11 jogadores em campo. Então a resposta facinha aí, né? É o futebol. Questão 4. Cite esportes que foram criados a partir do futsal. Nós temos o futevôlei, por exemplo. O futevôlei, ele é uma mistura muito legal do futsal e do vôlei, tá? Ele é praticado geralmente na areia e ele foi se popularizando principalmente nas cidades que têm praia, né? Nas cidades praianas. Ele ficou hoje ele é um esporte super popular, tá? Ele é característica de lazer na maioria das praias brasileiras e ele traz características muito próprias do futsal, que são os dribles, né? A capacidade de se reinventar num espaço pequeno e características maravilhosas do vôlei, que é o levantamento, geralmente feito no vôlei, no futsal, no futebol de areia. No futevôlei, geralmente o levantamento é feito com a cabeça, né, cabeceando a bola. Então, assim, ele traz características muito próprias do futsal, do futebol de areia, do futevôlei e do vôlei de areia também, tá? O futevôlei, ele traz essas características do futebol de salão, do futsal, do vôlei e do vôlei de areia também, certinho? A questão 5, eu trouxe assim, aula prática. Agora é hora de se exercitar. Meninos, lembrem-se que se exercitar é muito importante, tá? Eu sei que tá difícil esse período de quarentena, todo mundo tá ficando em casa, mas mesmo em casa, o exercitar, o nosso corpo, ele precisa se movimentar, tá? Nós precisamos, nossas articulações precisam se movimentar. A gente precisa, tá? O músculo, ele precisa se movimentar o tempo todo, porque senão a gente sofre um atrofiamento muscular. Isso é fato. Eu preciso me alongar. Se eu não me alongo, eu vou ter uma retenção desse movimento, tá? Então, é muito importante, não importa o local. Você pode realizar alongamento na sala, no quarto, numa área, tá? Na piscina. Tudo pode ser realizado em casa, não tem problema. Nós podemos fazer corridas leves, no quintal mesmo de casa, nos corredores, tá? Um pouco nadar, quem tem piscina em casa, use sua piscina, nade, realize alongamentos, brinque, invente brincadeiras, o polo aquático, tá? Mergulho. Então, se exercite, não fique parado, tá? Nesse período de quarentena, os exercícios são de extrema importância, tanto para o nosso corpo como para a nossa mente, certinho? Então, vamos lá. Eu peço a vocês assim, vamos começar o nosso dia com alongamentos, que já estamos acostumados a fazer nas aulas de educação física. Chame os pais e comece o dia se alongando em casa. Tarefa do dia, ensinar os seus responsáveis a se alongar sem sair de casa. Conto com vocês, hein? Para ensinar os pais a se alongar. Aqueles alongamentos que nós já somos acostumados a fazer na quadra, lembra? Alongamento de membros superiores, membros inferiores, encostar a mãozinha no pé, lembra? Certeza que todos lembram, né? Depois que tal uma corridinha e bater uma bolinha no quintal de casa. Meninos, ficando em casa não é desculpa, ficar em casa não é desculpa para não se alongar, tá? Bater uma bolinha lá no quintal com o pai, com a mãe, fazer alguns toques de vôlei, correr no quintal, correr nos corredores, isso tudo vai ajudar vocês, vai ajudar o tempo a passar,
vai ajudar a cuidar da mente e também faz com que vocês convivam mais com os pais, que estejam mais perto deles, ajudem eles, chame eles para alongar, tá? Vamos lá. Quando terminar, escreva um relato de como foram os exercícios em casa. Eu tenho certeza absoluta que esses exercícios foram muito bons. Os alongamentos, eles parecem ser exercícios mais monótonos, chatos, mas eles não são, não. São exercícios de extrema importância. Eles trazem para nós uma maior mobilidade. Durante os alongamentos, nossos músculos se relaxam. Nós sofremos um relaxamento muscular. As nossas fibras musculares, elas relaxam. Isso traz um bem-estar. Apesar de doer um pouco na hora do alongamento, né? Às vezes a gente sente um desconforto. Eu não consigo pegar na ponta do pé, a minha perna dói muito. Mas esse desconforto momentâneo, ele passa. E depois ele traz um relaxamento muito grande, muito grande. Vocês estão em um período de crescimento, né? Vocês precisam se alongar. Essas fibras musculares, elas precisam se estender, elas precisam ter mobilidade para que vocês cresçam, para que vocês não tenham problemas nas articulações, para que não tenham problemas na coluna, tá? Então, se alonguem. Nós não estamos indo para a escola, nós não estamos tendo a oportunidade de alongar todos os dias como nós já somos acostumados na escola, mas nós vamos alongar em casa. Isso é um compromisso que nós vamos fazer, eu e vocês, certo? Nós vamos alongar em casa, 10 minutinhos todos os dias. Tenho certeza que vocês vão conseguir, tá? Tenho certeza. E depois escreve, faz um relato pra gente debater na sala quando a gente voltar, porque nós vamos voltar, tá? O mais rápido possível. E aí vai ficar tudo bem. E aí nós vamos discutir em sala sobre esses alongamentos, que foi bom, que foi ruim, os que não conseguem pegar na pontinha do pé, quero ver pegando na pontinha do pé no nosso retorno. Lembre-se que tudo é treino, o nosso corpo é treinável. Não consigo pegar na ponta do pé hoje, mas se eu fizer hoje, amanhã, depois, eu vou conseguir. Se eu não consigo fazer a extensão total do meu braço, mas eu vou conseguir. Se eu fizer todos os dias, eu vou conseguir. Ah, professora, eu corro 5 minutinhos e fico muito cansada. Se você correr 5 minutinhos hoje, 10 minutinhos amanhã, tenho certeza que na próxima semana você vai estar correndo meia hora, 35 minutos, 40 minutos e assim por diante. Torne os exercícios uma forma divertida. Torne os exercícios uma forma divertida. Se divirta correndo. Coloca um obstáculo para você saltar sobre ele. Coloca uma bola para você correr e conseguir pegar essa bola. Tá? Se tem alguém em casa com você, sua mãe, seu pai, seu irmão, faça competições. Quem consegue chegar mais rápido do outro lado, quem consegue nadar mais rápido, quem consegue mergulhar sem levantar a cabeça. Isso tudo ajuda a passar o tempo, isso tudo ajuda o nosso corpo, certinho? Meninas, a partir da próxima aula, nós vamos iniciar as apostilas, a apostila 2, tá? A nossa apostila 2, ela vem com um tema muito bom, muito bom. Um tema que nós já estamos trabalhando desde o ano passado, né? O handball. Ela traz o handball como um esporte de invasão, traz as regras do handball, os benefícios que esse esporte traz para todos nós, traz características muito interessantes, como saltos no handball, e nós vamos discutir sobre ele a partir da próxima aula, tá? Eu vou falar algumas características sobre cada posição em quadra. Nós vamos falar as características do salto, por que é tão importante saltar durante o arremesso, por que é tão importante os braços levantados na barreira durante o arremesso, por que o goleiro do handball ele tem que ser treinado e muito flexível, por que as bolas de handball elas são arremessadas geralmente no chão, perto do pé do goleiro e não no alto, perto da mão do goleiro. Então, tudo isso nós vamos falar. Nós vamos falar sobre as faltas, sobre as penalidades no handball, sobre as penalidades máximas, sobre 2 minutos. Nós vamos falar sobre como é batida a falta no handball, como é cobrado o lateral no handball, como é cobrado as faltas, quais faltas são mais graves, quais faltas são leves, como o handball foi criado, por que ele surgiu. Então, tudo isso vai ser discutido na nossa próxima apostila, na apostila 2. Tá? Essa apostila, ela traz também um tema muito interessante, que são os saltos durante as práticas do atletismo. Ela traz o salto em distância, a corrida com barreiras. Então, nós vamos falar aqui também um pouquinho sobre isso. Nós vamos falar sobre como a musculatura dos atletas que praticam o atletismo são considerados muito mais fortes que os outros
como esses atletas são treinados, por que a resistência deles é tão grande, por que eles conseguem saltar tão alto, os materiais utilizados, por exemplo, no salto com vara, os materiais utilizados no salto em distância, como que é medido esse salto em distância, tá? Como que aquela caixa de areia consegue, como que a caixa de areia no salto em distância consegue amortecer para que os atletas não se machuquem, não se lesionem, qual o movimento utilizado, né, para que essa musculatura suporte tanto peso durante um salto. Então, tudo isso vai ser discutido nessa apostila. E aí, nós vamos trazer esses esportes para a nossa realidade. Nós aprendemos os saltos desde a nossa infância. Desde que nascemos, a gente aprende a saltar. O bebezinho, quando ele está lá dentro da barriga da mãe, quando ele mexe, ele pratica pequenos saltinhos lá dentro. Ele salta dentro da barriga, ele consegue se movimentar lá dentro, tá? E aí, com o passar do tempo, quando vamos crescendo, qual que é o principal? O salto é um dos principais movimentos que as crianças gostam de fazer, certo? Todos, desde pequenos, gostam de saltar, gostam de correr, né? Isso tudo é praticado durante a nossa marcha, né? Durante a caminhada. Então, o salto, ele é muito interessante. E o mais interessante dele é como a nossa musculatura vai trabalhando, como ela vai se fortalecendo e protege o nosso corpo contra lesões. Porque se a gente for pensar, quando você salta de uma cadeira para o chão, todo o seu peso está sendo colocado nos seus membros inferiores. A coluna precisa dar um suporte, mas os membros inferiores, eles suportam todo o seu peso durante um salto. Numa aula de jump, por exemplo, onde se salta em cima de uma cama elástica, todo o nosso peso está sobre os membros inferiores. Nós estamos fazendo um movimento de salto e esses membros precisam suportar esse peso, o peso de todo o nosso corpo. Andando, nós já estamos acostumados. Desde que a gente começa a andar, o nosso corpo está acostumado a manter o nosso peso. Saltando, esse corpo precisa de um treino. Esse salto, ele precisa ter movimentos sistematizados. Ele precisa ter movimentos corretos, para que senão não haja nenhuma lesão. E nós vamos ver aqui como os nossos atletas de atletismo e de handball conseguem fazer esses saltos sem que nenhuma lesão ocorra, certinho? Vai acontecer também, durante as nossas aulas, algumas atividades. Então, peço a vocês que tenham sempre em mãos a nossa apostila, tá? A apostila 2, a partir da nossa próxima aula. E que tenham em mãos também um caderno, um lápis, alguma coisa para a gente fazer algumas anotações, tá? Que eu vou seguir aquela mesma linha da sala, nós vamos trabalhar seguindo a apostila, mas fazendo alguns complementos, trazendo algumas curiosidades que eu gostaria que vocês anotassem, tá? Porque isso tudo vai ser usado depois, certinho? Não se esqueçam de fazer os alongamentos em casa, tá? Façam os alongamentos, trabalhem esses alongamentos, leia a apostila. Quem tiver o interesse, tá? De estar olhando a apostila, lendo as curiosidades. Quem quiser também pesquisar sobre o handball e os saltos durante a prática do atletismo, é muito interessante, vocês vão gostar. Pratiquem, assistam vídeos sobre o handball. A nossa seleção brasileira de handball é extraordinária, tá? Os saltos que eles realizam, tanto a seleção brasileira masculina quanto feminina, os passes perfeitos, a mobilização, como eles se movimentam em quadra, tá? As jogadas, isso tudo é muito interessante. E é interessante que vocês assistam vídeos sobre isso, se interessem, olhem, repitam os vídeos, assistam de novo, para que vocês percebam como esse movimento é importante, tá? Assistam vídeos também do futsal, para que vocês percebam como os jogadores são treinados. Lembre que eu já disse para vocês isso em sala. Tudo é treino, tudo é treino. Nenhum jogador chega a uma seleção brasileira sem treino. Mesmo errando às vezes, porque todos erram, nós somos humanos, né? Todos erram. Mesmo errando às vezes, o treino ele é muito importante. O passe no futsal, no handball, no futebol, no basquete, ele é extremamente importante. Ele precisa ser feito de forma correta. O passe, ele tem que sair da mão de um jogador ou dos pés de um jogador e chegar nas mãos e nos pés dos outros jogadores de forma correta, de forma fácil, com que aquele jogador não precise fazer um esforço físico muito grande para receber essa bola. E isso é treino. A equipe precisa treinar junta, tá? Sempre juntos, porque eles são uma equipe. Eu sempre disse isso para vocês.
eu cobro isso em sala, eu cobro isso na quadra. Quando eu estou jogando futsal, futebol, handebol ou praticando qualquer esporte que seja em equipe, eu faço parte de uma equipe, então eu preciso ajudar aquela equipe a crescer. Não é o jogador que faz mais gols que ganha o jogo, é a equipe que realiza mais gols que ganha o jogo. Eu não, no jogo de handebol, eu tenho 6 jogadores em linha e um goleiro, porque todos são importantes. Todos precisam fazer a sua parte. Então, no futsal eu tenho 5 jogadores, todos precisam fazer a sua parte. No futebol eu tenho 11, todos precisam fazer a sua parte. No basquete tenho 5, todos precisam fazer a sua parte. Tá? Todos os jogadores. O esporte, meninos, ele traz isso muito forte na sua essência. O trabalho em equipe, tá? Isso é maravilhoso. O esporte traz isso na sua essência. Trabalho em equipe. Eu não sou um ser individual dentro da quadra. Eu sou um ser que faz parte de uma equipe. Eu gostaria que vocês levassem isso para a vida, tá? Nós não somos uma pessoa sozinha no mundo. Nós fazemos parte de um mundo, de uma sociedade, de uma cidade, tá? E todos têm que fazer a sua parte. E seja isso em quadra, nos esportes, seja na vida de vocês, tá? Levem isso para a vida. Vocês fazem parte de uma equipe, tá? Tanto em quadra, como em casa, como na sociedade, tá? Então, trabalhem sempre em equipe. Se socialize com as pessoas, se solidarize com as pessoas, tá? Então é isso, meninos. Na próxima aula nós vamos continuar, então, com os esportes de invasão, né? Os esportes que têm o objetivo de invadir a quadra adversária para realizar algum objetivo. Nós vamos iniciar com o handball e depois, mais adiante, a gente vai falar um pouquinho do atletismo, que geralmente é um esporte individual, mas que tem toda uma equipe por trás daqueles atletas ali, certinho? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que esteja tudo bem com vocês, eu espero que eu possa ter tirado algumas dúvidas que ficou, né, dos esportes, quando a gente estava em sala de aula, assistindo as aulas práticas, quando a gente estava lá debatendo sobre os assuntos, né, o futsal, o futebol, os esportes de invasão. Eu espero ter cessado as dúvidas de vocês, tá? É muito bom estar aqui com vocês, muito bom poder falar com vocês, e a tia Letícia tá com muita saudade, tá? Logo, logo isso vai passar, nós vamos estar todos juntos de novo, tá? Em sala de aula, na quadra, praticando os esportes, correndo, alongando, rindo, tá? Tudo isso vai passar e vai ficar tudo bem. Não se esqueçam de socializar com os pais de vocês, com as pessoas que estão perto de vocês, se alongarem, se solidarizarem com as pessoas que estão sofrendo, tá? Vai ficar tudo bem. Então, até a próxima, meninos. Tenham um bom dia. Um abraço.